Bem, pessoal, eu resolvi fazer essa aula de revisão gravada por uma série de motivos. Vou apenas assim estabelecer, apresentar alguns pontos do qual a gente já vem discutindo nessa última unidade, né? Nós fizemos pelo menos 3 trabalhos, três estudos, 3 leituras, né, em cima de textos, né? Um deles a gente trabalhou com a questão da discussão em torno da identidade, o texto do professor Piano, que vocês fizeram o trabalho, que é uma questão da maior relevância, que merece, né, uma série de aprofundamentos, né, mas a ideia é um pouco introduzir essa questão, né. A outra, que as duas outras, é justamente as que vão estar ligadas à nossa atividade, à nossa prova, né. Um texto que vai tratar sobre a questão da divulgação científica, né, então o papel dos museus na divulgação científica, e um outro, né, que vai tratar, que é o texto do, do John Orry, né, sobre a questão da importância, né, que o passado, esse culto ao passado, a tradição, vai ganhar força nas últimas décadas do século XX, né, e que vai acompanhar aí ao surgimento de um novo tipo de museu, né, um museu que os autores têm denominado de pós-moderno, né. Então são duas questões. A primeira ligada à questão da divulgação científica, o papel dos museus na divulgação científica, e outra é justamente essa demanda que a gente presencia nas últimas décadas pelo passado, né, um interesse cada vez maior pelo passado, pelas questões ligadas ao passado, e, por outro lado, uma mudança acompanhada a isso, uma mudança que vai ocorrer em relação aos museus, né? Os museus eles vão ter um outro tipo de percepção, de atuação, né? E de expectativa e de público, né? Então, esse primeiro ponto, o ponto da divulgação científica, a gente justamente trabalhou o texto da Rafaela Lopes Falache, né? E outros, né? Em que justamente ela vai apresentar essa discussão de como a importância dos museus justamente nessa questão da divulgação científica. E ela justamente trata da questão, um dos pontos é justamente como a importância que é dada, né, que é não só científica, mas pública, né, do entendimento sobre a biodiversidade, né. Então, qual é o papel e como é que os museus têm atuado justamente em tornar essas questões que são fundamentais, não só pela questão ambiental, né, mas pelas questões de políticas públicas, né? Então, como é que os museus e qual o papel que os museus podem desempenhar nesse processo? Então, essa é a discussão que ela vai fazer, justamente mostrando que você tem a gente tem uma tradição, justamente uma tradição que separa muito esses dois universos. Um universo que é o universo da pesquisa, dos pesquisadores, aqueles que fazem a ciência, né, que estão meio que contidos em certos locais, né, nos laboratórios, né, nas próprias universidades, e o público em geral que está justamente fora desses ambientes. Então, assim, como fazer com que essa produção científica ela chegue a essa população, né? E a gente até falou um pouco sobre isso justamente em relação à questão atual, né? Por exemplo, a importância que as pessoas devem ter justamente sobre princípios básicos da ciência, justamente porque a gente está vivendo hoje uma pandemia, né, um grande problema de saúde pública, e que justamente um dos elementos para conter essa pandemia justamente é o conhecimento básico sobre a própria, o que é o vírus, como é que é transmitido, né, quais as formas de conter, né, essa pandemia e tal. Bem, então, qual o papel que os museus podem desempenhar nesse processo? Então, justamente ela vai apresentar um pouco dessas questões, falando justamente da importância justamente do museu como uma espécie de mediador, né, entre esse conhecimento que está no laboratório e esse conhecimento e esse público, esse grande público, né, de pessoas, né, da própria sociedade,
e o papel que o museu deve desempenhar isso. E uma das questões justamente que os autores vão chamar a atenção é a necessidade também de quebrar aquela ideia de que a importância tem que ser dada justamente a chamada ciência aplicada, né? Então ela está dizendo justamente, eles estão dizendo justamente que não, que existe uma ciência de base que ela está intimamente ligada a essa ciência aplicada. Então muitas vezes as pessoas têm uma certa resistência justamente a essa ciência de base, e que ela por si só ela é fundamental para entender, né, até para entender a própria ciência aplicada, né? Então a própria ciência aplicada está intimamente ligada à ciência de base. E aí eles dão exemplos justamente isso com a questão da produção do soro, né? Então, bem, aí no final esse texto ele justamente vai chamar a atenção justamente para isso, né? O papel dos museus na conscientização, né? Sobre a preservação do patrimônio ambiental e da biodiversidade. Então, aí está trabalhando justamente com o Museu de Ciência, com o Museu de Ciências Naturais, né? Divulgar as informações através de linguagem acessível. Então a importância justamente de que o museu ele não pode apenas pegar a linguagem científica, aquela linguagem cheia de termos, né, de conceitos, né, às vezes difíceis, muito difíceis de ser entendido pela maioria da população, ou seja, transformar, fazer uma tradução desses termos dentro de um linguajar que possa ser acessível a essa população, né? E justamente isso vai fazer esse elemento de mediação entre essa produção das universidades, dos centros de pesquisa com a sociedade de uma maneira geral, né? Ao mesmo tempo que os museus eles vão ter um papel justamente no que os autores chamam de alfabetização e letramento científico, ou seja, esses elementos básicos da ciência podem ser ensinados, né? Devem ser ensinados também através dos museus. E no caso dos museus, ele tem um grande potencial que é justamente a exposição, né? A capacidade de expor. Então, a utilização da exposição, ou seja, o uso de objetos, né, de meios, né, audiovisuais que permitam justamente explicar questões que são às vezes complexas, né, e de uma maneira que é uma maneira, às vezes quase sempre, né, divertida, lúdica, né, e isso é um potencial importante para os museus no sentido da divulgação científica, né. Então, basicamente, o texto vai girar em torno dessas questões que nós já discutimos, né, e que é importante, né, que vocês façam uma revisão, uma lida, justamente tentando entender um pouco mais desse texto, certo? O outro texto, o outro estudo, né, que é o estudo do sociólogo John Urry, né, chamado Um Olhar sobre a História, aí já vai deslocar a questão para outra questão, né, para outro aspecto, né? Não está se tratando da divulgação científica, está tratando de outra questão aí, né? Primeiro, o que ele vai constatar e que outros estudiosos têm constatado, justamente essa explosão, né, que vai ocorrer no mundo inteiro, em boa parte do mundo, justamente pelo interesse sobre esses objetos do passado, sobre essas coisas do passado. Um interesse que sempre está quase sempre ligado à indústria turística, às atividades turísticas, né? Então, e aí a gente vai ver justamente no campo da museologia a explosão justamente dos museus. Ele dá alguns dados que a gente já discutiu, mostrando como na Europa, sobretudo na Inglaterra, houve um grande aumento no número dos museus. E justamente esse aumento está ligado ao que ele vai chamar de desenvolvimento de uma indústria da tradição. Então, essa tradição ela não vai ser só um elemento de contemplação, de interesse, mas ela vai estar fortemente ligada a uma economia da tradição, uma economia que volta para esses elementos do passado como produtos que são ofertados, são oferecidos ao público consumidor, sobretudo os turistas, né? Então qualquer pessoa que hoje viaja, né, que vai até no Brasil mesmo, você vai encontrar justamente isso, quer dizer, espaços que foram reorganizados justamente para oferecer
uma espécie de atração, de atrativo turístico, falando sobre o passado daquele município, sei lá, de uma fábrica, de uma região portuária, né? Ou seja, algum espaço, alguma instituição que tem um passado que remonta, às vezes, décadas, séculos, né? E que aí passa a ser justamente foco do interesse turístico. Então isso, os autores vão justamente mostrar o crescimento dessa indústria turística aí, né? E essa indústria turística ela entra em vários campos, né? Desde a questão rural, né, reconstituir, por exemplo, forma de produção de atividades rural no campo, né? Na Europa, em outros países, né? Estados Unidos, né? Como também indústrias que também ficaram no passado, né? A gente sabe que no caso da Inglaterra, a Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial, né? Então, essa industrialização inglesa do século, começou lá no século XVIII e entrou pelo século XIX, ela já não existe mais. Essa industrialização inglesa, ela entrou em declínio, né? Aí nos anos 70, sobretudo nos anos 80, e essas regiões elas tiveram justamente que passar a atuar de outra forma, com outro tipo de atividade, né? E uma das atividades que vai substituir as antigas atividades industriais é justamente a atividade turística. Então, mostrando como esses elementos, essas indústrias do turismo, elas foram se transformando, essas indústrias do passado, indústrias, né, de bens de produção, de artigos, foram transformadas agora em espaços, né, de exploração da atividade turística. Então, um antigo galpão que antes funcionava um armazém de uma empresa foi transformado agora num restaurante, né? Então esse tipo de apropriação, de uso vai se tornar comum, né? A gente tem aqui vários casos, aqui só no Rio Grande do Norte, né? A gente tem, por exemplo, só para citar alguns, né? Quem conhece a Nísia Floresta, ali, Nísia Floresta, logo na entrada da Nísia Floresta você tem um restaurante que funciona numa antiga estação de trem. Então a antiga estação de trem não funciona mais, o trem não passa mais ali, mas aí foi transformado aquele ambiente num ambiente, né, que tem funções novas, né, funções, no caso, como restaurante, mas ao mesmo tempo se apropria dos elementos do passado e faz uso desses elementos, né, como elemento simbólico, até para explorar, né, dimensões também importantes ali que vão estar associadas ao próprio comércio, certo? Então a gente tem esse quadro que a gente já, de algum modo, já discutimos, né? Essas várias atividades do passado elas vão sendo remanejadas, justamente apropriadas para esse olhar do turista, né? Isso é o que o autor justamente vai trabalhar. Bem, e aí no final ele vai justamente tratar a questão do museu, né? Quando ele faz todo um apanhado dessa discussão, ele vai justamente focar na questão do museu. Aí, justamente o tópico que ele termina, justamente o texto, é sobre os museus, chamados museus pós-modernos. Então esses museus, eles justamente vão estar fortemente entrelaçados a esse processo, né, da ampliação da atividade turística, da importância que é dada a esses elementos do passado, né? E os museus vão ter uma atuação importante aí, né? Então, o próprio museu, como ele opera com a importância das propriedades visuais, né? Quer dizer, o museu ele usa justamente esses objetos antigos, como elemento importante nessa narrativa de valorização desse passado, né? Bem, aí ele vai associando alguns aspectos desse crescimento, da valorização desse passado, né? Desses museus, que estão ligados justamente ao crescimento dos museus. A valorização do passado, né? As pessoas também na Europa, elas estão mais velhas, né? Então, consequentemente, o público que frequenta, esse público, vamos dizer assim, o público
principal, né, original desses museus seriam pessoas já mais velhas, começa justamente a ter uma vontade de recordação, e o museu se torna um elemento importante nesse processo de recordação. Mas esse público também se amplia. Hoje, claro, não são só pessoas idosas, de meia idade, que justamente vão aos museus, né? Tem museus que vão também atingir um público de jovens e até de crianças, né? Então é importante justamente por causa dessa questão da valorização desse passado. E o museu, pela sua capacidade de apresentar, né, uma narrativa, uma própria dissertação através de um uso de coisas, né, de objetos. Né? Bem, então o autor justamente vai tocar uma série de elementos que esses museus vão trazer como novo. Esses museus pós-modernos, eles justamente vão colocar em questão, ou vai relativizar a importância que os antigos museus davam para os objetos, vamos dizer assim, os objetos que, usar um termo que é o termo, né, auráticos, né, os objetos que têm uma aura. Né? O que seria a aura? Seria aqueles objetos que carregam consigo uma coisa que está só nele e quase que sagrada. Né? Então, por exemplo, a Mona Lisa, o quadro Mona Lisa. Então, você não tem outra Mona Lisa, só tem aquela que está lá no Louvre e tal. Então, esse poder aurático, esse poder desses objetos que tem essa aura, de certo modo, vai começar a ser, vamos dizer assim, entrar em concorrência com outros objetos que não têm esse poder. Então as pessoas começam também a se interessar a ver museus que não são só os museus que tem lá a Mona Lisa ou Miguel Ângelo ou esses objetos clássicos, autênticos, que só tem naquele... Né? Então começa aí a buscar museus que tem que trabalham com objetos, entre outros, do cotidiano, objetos comuns, né, do passado. Então, as pessoas vão e começam justamente aquilo que os museus folclóricos, os museus de etnografia faziam no século XIX e no início do século XX. Né? Então, esses objetos eles começam a ser muito mais valorizados hoje. Então, você vai no museu para ver antigos gibis, revistinhas de quadrinhos, né? Você vai ver no museu propaganda do passado, né? Então você vai ver embalagem de propaganda, você vai no museu para ver como é que se fabricava por exemplo, queijo, né? Numa região do estado, antigamente e tal. Então, o interesse se desloca justamente para esse outro campo, que é um campo mais dessas atividades cotidianas, dessas atividades que não são atividades e não tem objetos que são objetos que têm a aura. Né? Então, nem precisa ser objetos autênticos. Às vezes, muitos museus, como nós já falamos, né? Eles usam muitas cópias. Né? Então, necessariamente, não precisa ser objeto autêntico. Né? E também há uma questão nova nesses museus que justamente chama a atenção desse público, que por exemplo, o uso de uma maior interatividade. Né? Interagir, a interação do visitante com os objetos, com o próprio museu. Então os museus começam justamente a desenvolver esse aspecto que vai se tornando cada vez mais forte. E os autores vão associar isso a um tipo de museu, né? Um museu já de características pós-modernas. Né? Alguns acham que isso também é característica da modernidade, do museu moderno. Outros vão dizer que não, que é da característica da pós-modernidade. Bem, mas o fato é que o que os autores justamente estão colocando é que dentro desse quadro novo, né, em que há um grande interesse por esse passado, por esses objetos do passado, o próprio museu também vai se ampliar, vai passar a ter uma ampliação na própria tipologia, surgir diversos tipos de museus temáticos, né? E também nas próprias coleções. As coleções vão justamente
cada vez mais enlarguecer, né, contemplar outro tipo de objetos que até então não eram comuns nos museus tradicionais, né? E, como eu já havia falado, o museu vai também, vamos dizer assim, provocar esse público de uma maneira diferente. O público não é mais aquele cara que vai lá para contemplar aquelas obras, né? Ele vai também questionar, ele vai colocar questões ali sobre a obra, sobre por que determinada obra, vamos dizer assim, se tornou importante ou não, né? Por que, que aquele determinado tipo de produção é, teve, vamos dizer assim, um efeito, né, importante naquela sociedade ou não. Então ele vai passar não só mais apenas a se tornar um mero, vamos dizer assim, um visitante mais passivo, mais contemplativo, para se tornar um visitante mais contestador, inquiridor, né? Ele vai colocar questões, ele vai refletir, né? Então essa questão é uma questão importante que os autores vão chamar a atenção. Pois bem, então assim, essa revisão é uma revisão rápida, né? A gente já trabalhou com esses temas, mas é só para a gente entender esses dois problemas que são importantes, né? Vão estar dentro da nossa avaliação, né? E espero que todos façam uma boa prova e saiam bem disso, daí, certo? Então tá, obrigado, tchau.